Olá, vamos aprender agora a partida do motor síncrono. Primeiro, temos um problema no caso da máquina síncrona quando opera como motor. Nós temos aqui a rede elétrica, está ligada ao motor, a corrente está entrando no motor elétrico. Temos 3 rolamentos trifásicos, portanto ele produz um campo magnético girante no estator, certo? A frequência elétrica está aqui e aqui. Pronto, então o fluxo magnético-motriz do estator, densidade de campo do estator, gira esta velocidade, a frequência 60 Hz. Esta máquina tem dois polos norte-sul, portanto, a velocidade síncrona também gira a mesma velocidade aqui, porque é sincronizada e número de polos é 2, então graus elétricos e graus mecânicos são os mesmos, certo? Agora eu pergunto para vocês, qual que é a velocidade síncrona desta máquina que tem dois polos? Bom, se vocês fazem 120 vezes a frequência do número de polos, é 3.600 RPM. O que significa isso? Ele dá 3.600 revoluções por minuto. Equivale a 60 revoluções por segundo, certo? Então é muito rápido, né? 60 voltas por segundo é extremamente rápido. Bom, se eu colocar aqui no circuito de campo mais menos eu alimentar, então aqui vai ser, o rotor vai se comportar como um ímã, né? Norte-sul. Ele tem que acompanhar aqui a velocidade do estator, certo? Observem que o rotor está no eixo da máquina. O eixo da máquina pesa, certo? Porque é aço. O próprio rotor pesa porque tem material ferromagnético. Então, vocês acreditam que ele vai conseguir acompanhar essa grande velocidade do estator, de 60 Hz? É lógico que não, né? O estator vai girar, vai dar 60 voltas e o outro nem vai conseguir dar uma volta, ele não consegue, né? O outro tão rápido não consegue. Então, se a gente der a partida, se a gente fechar aqui os terminais do estator com o circuito de campo ligado, ele vibraria de tal maneira que não consiga sincronizar. A reatância é pequena, a corrente seria muito elevada de armadura e a máquina esquenta e queima muito rápido. Então, a gente não pode dar a partida diretamente sem ter uma maneira, um método adequado. Ok? Vou mostrar dois métodos iniciais e depois o que é mais usado, né? Ok? Então, vocês entenderam qual é o problema, né? O estator é muito rápido e o rotor é pesado e não consegue acompanhar o campo, certo? Então, precisa uma maneira de que, quando opera com o motor, dá uma partida. Bom, primeiro método é usando um conversor de frequência. Bom, temos aqui o motor, está ligado à rede elétrica e tem um conversor de frequência aqui. Então, a questão é a seguinte, a frequência da rede é 60 Hz, então o campo magnético estator gira muito rápido. E o rotor, o circuito de campo, tem o peso do eixo, não consegue acompanhá-lo. Bom, uma alternativa seria, se eu conseguir diminuir a frequência da rede, então eu posso fazer que o campo magnético do girante seja mais lento. O mais lento possível, 1 Hz, uma volta por segundo. Pronto, aí é fácil conseguir acompanhar. Depois aumento para 2 Hz, depois para 3 Hz, depois para 4, 5, 6 e vai aumentando. Na medida que vai aumentando, o circuito do rotor ele já sincronizou, ele vai aumentar até chegar a 60 Hz, certo? Então isso pode ser feito através de um conversor de frequência. Então esse conversor de frequência ele tem uma entrada que é a rede elétrica, tensão e frequência, e na saída tem uma tensão e uma frequência para o que eu quero. Então, se eu quero a partida, a frequência 2 deve ser muito pequena, pode ser 1 Hz, 2 Hz, vai aumentando até 60 Hz. Na verdade, é uma rampa, vai de um valor inicial até 60 Hz, que é a nominal, vai aumentando, certo? Então, um conversor de frequência faz isso. Ele regula a tensão e frequência de um lado e a tensão e frequência no outro lado, pelo baixo até um valor nominal, certo? Basicamente, um conversor de frequência na disciplina de eletrônica e potência, ele é composta ou por transistores de potência ou por tiristores, ok? Bom, em configuração, que tem umas configurações que são feitas. Bom, então, novamente, se eu quero aqui que o circuito de campo acompanhe o campo magnético girante do estator, eu diminuo a frequência, certo? Um valor baixo e vou aumentando. Só que existe uma limitante no caso da máquina síncrona, né? Eu preciso que a tensão também diminua, aqui as setas diminuem. Por quê? Lembrem, o fluxo da máquina síncrona, o fluxo, ele opera na curva de saturação no joelho. Se ele opera no joelho, está saturado, certo?
Então, o fluxo ele não pode aumentar mais porque já está saturado. Se você aumentar mais o fluxo, ocorre que a quantidade de campo, para aumentar esse fluxo é grande. Aí a máquina aquece e ele perde BW. Então, observe aqui, ó, o fluxo é proporcional à tensão dividida entre a frequência. Isso foi visto em condições de operações da máquina síncrona, em aulas passadas. Se eu diminuo a frequência, o que acontece com o fluxo? Se eu mantenho a tensão constante, o fluxo cresce, certo? A frequência diminui, o fluxo é inversamente proporcional, portanto, o fluxo cresce. Se já está saturado, o fluxo ele fica... Para aumentar esse fluxo, pode ter uma corrente de campo muito grande, a máquina aquece, o circuito de campo aquece. Então, não posso diminuir a frequência simplesmente. Eu tenho que manter a tensão sobre a frequência constante para que o fluxo seja constante. Então, se eu diminuo a frequência 2, eu preciso que a tensão 2 também diminua proporcionalmente. Então, fazendo desta maneira, eu consigo manter o fluxo constante e não tem nenhum problema. Bom, isso que eu fiz aqui foi para velocidades inferiores. Então, quando a partida passa por uma frequência baixa até chegar a nominal. Entretanto, este método, usando como frequência, também são usados para controle de velocidade. Então, eu posso controlar a velocidade aqui tranquilamente. O que foi o caso daquele trem com motor síncrono, né? Você tem um conversor de frequência que consegue controlar a velocidade, certo? Mas eu também posso controlar a velocidade acima da nominal, porque olha só, se eu diminuir a frequência, eu consigo, se eu aumentar a frequência, eu consigo aumentar a velocidade, certo? Então, só que para velocidades acima da nominal, eu poderia aumentar a tensão, só que a tensão, ele tem um limitante, lembra que a tensão também, ele tem isolamento. Se ele não foi projetado para tensões superiores, ele pode perder isolamento. Então, quando a frequência fica acima da nominal, é recomendado que a tensão seja mantida constante. Você vai ter uma perda em relação às condições originais, mas você conseguiria trabalhar para velocidades superiores. Ok? Só uma observação essa daí. Bom, outro método, apesar que a gente não usa na prática, é mais para ver possíveis soluções em outras situações. Por exemplo, eu sei, a máquina tem que estar aberta, né? Eu não posso fechar a máquina com o campo ligado, porque senão ele não acompanha, ele vibra e a corrente é muito grande e queima a máquina, certo? Então nunca vou ligar a máquina com o circuito de campo ligado. Vamos colocar uma lei aqui, ó. Nunca ligarei a máquina com o motor síncrono com circuito de campo. Nunca ligarei os terminais do estator com circuito de campo alimentado. Nunca. Tá bom? Jamais. Não, dá um problema seríssimo se queima a máquina, certo? Então, o método seria o seguinte. Bom, deixa primeiro aberto o estator, né? Aqui está o circuito de campo, não está representado, mas está aqui. Se eu consigo saber, colocar um motor primo aqui, no próprio motor síncrono, cuja velocidade, cujo torque que eu aplicar aqui, me ajude a tirar o circuito do rotor, de tal maneira que fique próximo da velocidade síncrona. Então, quando eu estiver quase por síncrona, eu fecho aqui e ele vai conseguir sincronizar, porque já está próximo. Ok? Então, qual seria o procedimento? Então, eu ligo primeiro eu tenho que saber qual que é o sentido de rotação do motor síncrono. Como? Eu teria que deixar aberto aqui o circuito de campo, deixo aberto, fecho aqui. Eu deveria saber de uma maneira ou outra como que seria a velocidade do motor síncrono. Depois, uma vez que eu descubra isso, eu teria que tirar o motor primo na mesma direção. Ou sentido, né? Para onde iria? Depois eu aciono, então eu vou abrir o circuito de campo aqui, está aberto. Eu aciono o motor síncrono até atingir a velocidade próxima da velocidade síncrona. E depois eu fecho o circuito de campo. Pronto. Aí eu fecho aqui a rede elétrica e pronto, estaria sincronizado. Dessa maneira. Normalmente, isso aqui não é usado na prática, mas mais interessante a maneira, né? A ideia. A ideia era, já que o circuito de campo não consegue acompanhar o estator, então, vai sim eu conseguir acionar. Então, esta ideia é muito interessante, que tem muitas situações que você pode ter, que esta ideia pode te ajudar. No laboratório, a gente usa muito essas ideias para algumas situações. O método 3 é o que mais se utiliza. Na verdade, o motor síncrono, né? A máquina síncrona, ele tem um enrolamento compensador. Bom? Então, toda máquina síncrona tem um enrolamento compensador.
Bom, pelo menos era para ter, né? Máquinas não faria sentido, porque o máquina síncrona ele pode operar tanto como motor e quanto como gerador. Como gerador não haveria nenhum problema, se tem ou não tem. Agora, como motor tem que ter. Okay? Em primeiro lugar, o que é um rolamento compensador? Um rolamento compensador, como pode ver aqui, ó, são barras aqui e todas estão juntas aqui, estão curto-circuitadas. Aqui também, neste diagrama, temos aqui está o circuito de campo, o estator. Aqui temos os enrolamento de campo aqui, ó, certo? Então, eu vou tentar ver isso em outra vista, aqui embaixo. Ó, observe aqui, estas barras estão curto-circuitando nas sapatas polares. Esta parte aqui chama-se sapata polar. Bom? Então, aqui são barras, barras. Entre sapata e sapata aqui não tem ligação neste tipo de configuração, mas aqui são barras. E aqui todas elas estão curto-circuitadas. Aqui não está representado, mas aqui, toda esta parte aqui é uma placa metálica que curto-circuita tudo aqui, e aqui são barras. Bom? Esta seria uma maneira com não curto-circuitar entre sapatos. Aqui, entre sapato e sapata não tem curto-circuito. Existe uma outra maneira que seria o mesmo aqui, só que aqui tem uma barra que curto-circuita todas elas. Aqui só esta parte está curto-circuitada. Aqui não está representada, mas era para ter aqui, ó, tá bom? E uma outra que curto-circuita entre sapato e sapata. Então, observem que neste caso, por exemplo, particularmente aqui com sapatas polares curto-circuitadas, é uma gaiola, ó, uma barra toda aqui, e aqui gaiola, barras, espaço, barras. Então, é como uma gaiola aqui, uma gaiola de esquilo, certo? Então, a ideia é que o motor síncrono opere como motor de indução na partida. Qual é a diferença? Essas barras são finas, porque senão ficaria muito caro o motor síncrono. Então, é apenas uma gaiola auxiliar. Embora fala enrolamento amortecedor, observe que aqui, quando nós falamos enrolamento, nós entendemos como bobinas, certo? Mas aqui não são bobinas, elas são barras. Porém, essas barras, eles fazem um papel de uma bobina. Está tudo curto-circuitado. Faz uma ideia de uma bobina, mas não é. São barras aqui, barras. Mas a gente chama isso enrolamento compensador. Pronto, enrolamento amortecedor. Daqui a pouco eu vou falar por que tem esse nome enrolamento amortecedor. Bom, então a ideia é, se alimenta, está aqui novamente, e todas as máquinas devem ter esse enrolamento amortecedor para ajudar na partida, quando o motor é necessário, como falei. Então, é para ter, pelo menos, toda máquina deveria ter esse enrolamento compensador para que ele parta. Esse enrolamento amortecedor, ele também, além de ajudar na partida do motor, também ajuda para manter o sincronismo, tanto quando é gerador, quanto quando é motor. Ou seja, se nós vemos novamente aqui, essas barras aqui, ó, observe que aqui, ó, por aqui passa o fluxo. Por aqui, certo? Fluxo. Vou botar aqui a figura aqui. Então o fluxo passa por aqui e aqui são as barras, certo? E por um motivo ao ver, quando você coloca uma carga súbita, que a máquina oscila um pouquinho e volta ao normal. Então, toda vez que colocar uma carga, quando opera com o motor, a tensão vai sofrer um pouco, vai oscilar. Quando trabalha como gerador, também aqui, se acontecer uma falha próximo para um lugar, também oscila a tensão, certo? Mas o que ocorre com o fluxo? Então, o fluxo que está passando por aqui, observe que aqui existe uma lei de Lenz, né? Quando a máquina está sincronizada, este rotor gira a mesma velocidade do estator. Então, essas correntes nessas barras é zero. Não tem correntes, porque está sincronizada, não tem indução. Porém, quando tem uma carga súbita, quando opera com o motor, ou quando ele trabalha como gerador e a tensão está em cai, o eixo ele vai sair por um breve instante, microsegundos, do sincronismo. Ele oscila, na verdade. Não sai, mas ele oscila. Essas oscilações fazem que aqui apareçam correntes. Quanto maior for essa perturbação ou a carga no eixo, no caso do motor, mais é a corrente. Então, maior é a corrente aqui, maior vai ter o fluxo aqui. Este fluxo, que vai aparecer nas correntes, ele se opõe à variação. Em outras palavras, o fluxo ele vai ser constante e esta oscilação que está aqui, essa corrente que está aqui, eles vão se opor ao caso original. Então, se o original está em sincronismo, e você está tentando sair, ele se opõe a que ele saia. Então, ele ajuda a manter o sincronismo, tanto como motor ou quanto como gerador. Por isso se chama enrolamento amortecedor. Essas correntes amortecem
as oscilações, no caso, quando trabalha como gerador da rede elétrica, ou as oscilações da carga súbitas, no caso, quando trabalha com o motor. Tá bom? Por isso se chama esse enrolamento amortecedor. Bom, ele ajuda a manter o sincronismo com a rede. Bom, como podemos fazer a partida, então, usando este enrolamento amortecedor? Primeiro passo, desligar o circuito de campo. Novamente, eu não posso dar a partida nunca com o circuito de campo ligado. Tenho que desligar. Primeiro caso, esse corte que está aqui, desliga. Não pode alimentar com nada. Segundo, já que está aberto aqui, recomenda-se curto-circuitar o enrolamento de campo. Não é obrigatório, mas curto-circuitando você ganha um torque adicional devido a que a curto-circuitar vai ter um fluxo adicional que vai ajudar possível na partida. E também, se você deixar aberto, a tensão induzida aqui pode ser grande e acabar perdendo isolamento quando faz muito, né? Ok? Então, recomenda-se curto-circuitar o circuito de campo. Aí você dá a partida, ou seja, liga os terminais do estator à rede elétrica. Depois, quando você dá a partida, ele vai tentar trabalhar com um motor de indução. Como essas barras são pequenas, são finas, na verdade, como comentei, né? A diferença é este motor, esta gaiola com a gaiola de esquilo de um motor de indução é que são finas. Então, ele não consegue chegar próximo da sincronia. Fica próximo, não muito próximo. Mas já é suficiente para que eu consiga ligar o campo aqui. Depois que dê a partida, você vai ver que ele vai girar a uma certa velocidade, por exemplo, 80% da velocidade nominal. Aí você fecha o circuito de campo. Só que como ele está próximo, aí, pronto, antes disso, você retira o curto-circuito aqui do circuito de campo e aí você alimenta a rede elétrica. Aí você vai ver que ele vai sincronizar, ou seja, ele estava a certa velocidade e sincroniza com a rede. Ele vai ficar a velocidade constante. Se por algum motivo não sincronizou, você tem que desligar a máquina e repetir o procedimento. Bom, este procedimento de roda compensador, amortecedor, no caso do motor sincronizado, é o que mais se utiliza porque cada máquina já tem ele, né? Normalmente, eu preciso fazer sempre com o campo desligado. Bom, finalmente, existe no laboratório um ensaio que nós fazemos. Aí você pode ver também isso daí.